Olá, queridos irmãos do canal Comentários e Respostas TJ. Sejam bem-vindos novamente. É sempre um prazer estar junto com os irmãos e amigos para considerarmos assuntos espirituais. No vídeo de hoje, estaremos considerando juntos o artigo de número 24 de nossa Sentinela. O estudo 24, que será considerado na semana de 8 a 14 de agosto, tem o seguinte tema: Jeová está sempre perto ou pronto. O texto base é Salmo capítulo 86 e o versículo 6, que em resumo nos diz: Tu, ó Jeová, és bom, estás sempre pronto a perdoar. É imenso teu amor leal por todos os que te invocam. Durante esse estudo, nós vamos ver que Jeová mostra na Bíblia claramente que quer perdoar aqueles que se arrependeram dos seus pecados. No entanto, às vezes a gente acha que não merece o perdão de Jeová. Então vamos ter certeza que Jeová está sempre pronto a nos perdoar quando nos arrependemos genuinamente. O parágrafo 1 pergunta: que verdade é que o rei Salomão escreveu em Eclesiastes 7:20? O texto de Eclesiastes, em suma, nos diz: não há nenhum homem justo na terra que faça sempre o que é bom e que nunca peque. De fato, todos nós somos pecadores. E mesmo que a gente não queira, erramos em pensamentos, palavras e ações. Sendo assim, todos nós precisamos ser perdoados, tanto por Deus como por outras pessoas. No parágrafo 2, a pergunta é a seguinte: como é que você se sente quando um amigo o perdoa? Durante a nossa vida, com certeza nós nos sentimos mal quando falamos que ofendemos um amigo. Se isso não aconteceu com você, saiba que ocorrerá em algum momento de sua vida. Mas quando nós pedimos desculpa e resolvemos a situação, com certeza nós nos sentimos aliviados e felizes em saber disso. Não é verdade? Afinal, manter a paz com os nossos familiares e com as pessoas que nós amamos, nos ajuda a manter a alegria. No parágrafo 3, a pergunta é: o que vamos ver nesse estudo? Nós vamos responder a algumas perguntas. Como podemos ter a certeza de que Jeová quer nos perdoar? Porque podemos dizer que o perdão de Jeová é muito superior ao perdão que nós podemos estender a alguém. E quem pode receber o perdão de Jeová? Então, vamos começar debaixo do primeiro subtítulo: Jeová está sempre pronto para perdoar. No parágrafo 4, a pergunta é: como é que nós sabemos que Jeová está disposto a perdoar-nos? Pois o próprio Jeová usou um anjo para estar registrado em Êxodo 34, 6 e 7. O anjo disse: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, paciente, cheio de amor leal e de verdade, que demonstra amor leal a milhares, perdoando o erro, a transgressão e o pecado. Então, Jeová sempre está disposto a perdoar-nos. Jeová é um Deus bondoso e misericordioso.
E Ele vai sempre estar disposto a nos perdoar, desde que nos arrependamos de coração. No parágrafo 5, a pergunta é: de acordo com os Salmos 103, 13 e 14, o que é que Jeová se sente motivado a fazer por nos conhecer tão bem? Bom, assim como um pai e uma mãe se sentem achegados aos seus filhos, pois os conhecem bem com todos os detalhes, Jeová é do mesmo jeito. Como o nosso Criador, irmãos e amigos, Ele conhece ou sabe tudo sobre nós. Então, Ele conhece todos os detalhes de cada ser humano aqui. Sendo assim, Jeová consegue ver as imperfeições que nós herdamos de nossos pais, Adão e Eva, e dos demais. Então, sem dúvida, Jeová nos conhece tão bem, e por causa disso, ele se sente motivado a mostrar misericórdia. No parágrafo 6, a pergunta é: como é que Jeová provou que está pronto a nos perdoar? Romanos 5,12 nos diz que todos nós somos pecadores e estamos condenados à morte. Mas Jeová, ele, assim que Adão pecou, providenciou a saída. O que aconteceu? Ele providenciou a vinda de Jesus para a terra. Tanto que Mateus 20, 28 nos diz que Jesus veio servir e dar a sua vida em troca de muitos. E de fato, Jesus morreu por fé nele, poderemos ficar livres para sempre do pecado e da morte. E aqui cabe uma reflexão, queridos irmãos. Por mais que às vezes possamos ter cometido um pecado grave contra Jeová, será que o sacrifício de Jesus não cobriria esse erro? Você acha que Jeová teria deixado o seu filho morrer se ele não estivesse disposto a nos perdoar por causa de nossos erros? Então, se nos arrependermos, dermos meia volta, Jeová usará o sacrifício de Jesus em nosso benefício, e então poderemos ser perdoados dos nossos pecados. O parágrafo 7 pergunta: Jeová quer mesmo nos perdoar? O parágrafo apresenta o exemplo de 2 reis. O primeiro é o rei Manassés. Manassés foi avô do rei Josias. Josias, ele praticou a adoração falsa, incentivou outros a também participarem na adoração falsa, ofereceu seus próprios filhos como sacrifícios a deuses falsos como Baal e Moloque, e colocou um ídolo repugnante dentro do templo. Por causa dos seus erros, Jeová disciplinou Manassés. No entanto, quando Manassés se arrependeu, Jeová o perdoou sinceramente. E ele até mesmo permitiu que ele voltasse a ser rei sobre Jerusalém e Judá. E então, ele começou uma campanha para tentar fazer com que o povo... O segundo exemplo que nós vamos ver é do rei David. Esse está bem mais fresquinho em nossas mentes, né? Davi cometeu pecados sérios como o adultério com Batseba
e o assassinato de seu marido. Quando ele mostrou profundo arrependimento e reconheceu o seu erro, Jeová também o perdoou. Qual a lição que podemos considerar desses dois exemplos que vimos aqui? Jeová sempre quer nos perdoar. Isso porque, por mais difícil que seja para nós perdoar quando outros nos deixam tristes, a maneira de Jeová perdoar os humanos é muito superior a como nós perdoamos o nosso semelhante. Vamos ao parágrafo 8, debaixo do segundo subtítulo: Jeová é o maior perdoador do universo. Parágrafo 8. Por que podemos dizer que Jeová é o melhor juiz de todos? Porque, em um tribunal comum, para que um juiz ele possa ser bom, ele precisa de alguns passos. O primeiro é ter um profundo conhecimento das leis. E o segundo é conhecer muito bem todos os factos que estão envolvidos em um caso. Mas nós sabemos que, devido à nossa imperfeição, nós nunca vamos conhecer tudo. Falando no primeiro caso, assim como um bom juiz precisa conhecer as leis, Jeová é superior a todos os juízes, porque foi ele mesmo quem fez as leis que estão na Bíblia, as leis pelas quais ele julga. Então, Jeová é um juiz perfeito, é o nosso legislador. Um juiz humano, ele tem que se esforçar para fazer um julgamento, conhecendo muito bem todos os fatos. É somente Jeová que consegue analisar e ver tudo o que está envolvido em cada situação. Assim sendo, Jeová é o melhor juiz de todos, porque conhece sempre todos os factos. No parágrafo 9, a pergunta é: o que é que Jeová leva em conta e decide perdoar alguém? Bom, é comum a gente saber ou ficar conhecendo casos em que os juízes humanos demonstram favor ou são influenciados pela genética, pelo dinheiro ou por outras coisas. Mas, diferente deles, Jeová sempre sabe tudo que está envolvido em todos os... Jeová é tão diferente, irmãos, porque ele entende perfeitamente o que influencia, ou seja, o que está por trás das ações de uma pessoa. Como, por exemplo, a genética, a maneira como ela foi criada, o lugar onde ela vive e o seu estado emocional e mental. Além do mais, Jeová tem uma habilidade que os humanos não têm, que é a capacidade de ler corações. Então, ele sabe muito bem quais são as motivações que cada um de nós tem ao agir. Hebreus 4:13 nos diz que todas as coisas estão nuas e expostas diante de Jeová. Assim sendo, quando Jeová decide perdoar uma pessoa, todos os fatos em mente, ele já sabe tudo o que está a se passar com aquela pessoa. No parágrafo 10, a pergunta que temos é: por que é que os julgamentos de Jeová... Resposta: isso acontece porque Jeová Deus é imparcial e os seus julgamentos são sempre justos. Como dissemos no parágrafo anterior,
Por vezes vemos casos em que os juízes são pela aparência, pela riqueza das pessoas que são julgadas, e eles deixam de ser imparciais. Mas Jeová não olha para essas coisas. Não olha para a aparência, riqueza ou habilidades que o ser humano tem. Aparência, riqueza ou habilidades que o ser humano tem. Nem se ela é popular. 1 Samuel 16:7 diz que Jeová enxerga o que está no coração das pessoas. Além disso, nós não podemos obrigar nada por nós, nem podemos suborná-lo. Portanto, Jeová, ele entende tudo sobre nós, as nossas circunstâncias, ele não pode ser subornado e nem se deixa influenciar pelas circunstâncias que fazem o que ela é. Por isso, não temos dúvidas de que Jeová é o melhor juiz que existe. Irmãos, faremos uma pausa aqui, pois não consideramos a pergunta, ou a gravura, melhor dizendo, referente que nos diz assim, Jeová sempre sabe bem de que modo somos formados. Jeová sabe tudo o que aconteceu na nossa vida e como isso influencia a pessoa que nós somos. Na imagem nós vemos uma irmã e ao lado dela estamos vendo memórias de sua vida. Podemos ver, por exemplo, que ela foi criada em um lar dividido. Depois vimos que ela passou por dificuldades como a perda de sua própria casa. E durante a sua vida ela passou por outras experiências que com certeza contribuem e influenciam a pessoa. Então, ao decidir perdoar alguém, Jeová leva em conta tudo isso. E como tudo isso influencia quem somos. Ao continuar a nossa consideração, chegamos ao parágrafo 11, que pergunta: por que é inigualável? Sabe por quê? Porque na Bíblia, principalmente nas escrituras hebraicas, foi usada uma palavra específica para se referir ao perdão de Jeová. Segundo um dicionário, essa palavra nunca se refere ao perdão que um humano pode conceder a outro. Porque o perdão dos humanos é inferior e limitado em comparação com o perdão que Jeová nos concede. No parágrafo 12 e 13, a pergunta A diz: o que é que passamos a ter quando Jeová nos perdoa? A resposta está em Atos 3,19. Nos diz que passamos a ter tempos de refrigério. Ou seja, quando temos um pecado, queridos irmãos e amigos, é comum termos uma consciência pesada, mesmo limita a felicidade que sentimos em servir a Jeová. Mas quando nos arrependemos e Jeová nos perdoa, passamos a desfrutar de novo de uma consciência limpa e passamos a ter novamente paz mental, porque sabemos que servir a Jeová, portanto, passamos ou voltamos a ter a condição de amigos de Jeová. Jeová volta a aceitar a nossa amizade. E é como se a gente nunca tivesse cometido aquele pecado. Diferente, por exemplo, de uma casa em que a gente limpa pela manhã e no fim do dia ela pode estar suja.
e a gente tem que limpar de novo, quando Jeová decide nos perdoar, é como se essa casa, que seja a nossa relação com Jeová, fosse limpa de uma vez para sempre. A pergunta B é: será que Jeová nos vai punir por causa de pecados que ele... A resposta está no Salmo 103:12. No Salmo 103:12 nos diz que Jeová coloca os nossos pecados para longe de nós, tão longe como o nascente está do poente. Queridos irmãos, quando olhamos a olho nu, que o sol, onde o sol se põe e onde ele nasce, podem parecer pertos, mas não. Se você analisar com calma, verá que ele se põe, que ele nasce em uma direção e se põe. E aí? Bom dia, bom? Então, quando nós meditamos na grandeza do perdão de Jeová, os nossos corações ficam cheios de admiração e gratidão. E aqui temos a nova gravura, referentes ao parágrafo 10, onde dão. E aqui temos a nova gravura, referentes ao parágrafo 10, onde nos diz, Deuteronômio 32:4, a rocha, tudo o que ele faz é perfeito. Quando nós pensamos em confiar, afinal de contas, as rochas podem ser usadas até mesmo como refúgio, não é? Então, qual a lição que nós aprendemos sobre os julgamentos de Jeová? Que Jeová é um Deus justo, imparcial e que não pode ser subornado. Ao continuarmos essa consideração, chegamos ao próximo subtítulo: quem pode ser perdoado por Jeová? No parágrafo 14, nós vamos ver o que aprendemos até agora sobre o perdão de Jeová. O perdão de Jeová não depende da seriedade do pecado, pois o sacrifício de Jesus cobre todos os tipos de pecado. Também vimos que Jeová é o melhor juiz que existe. Afinal, ele é o nosso Criador e conhece melhor do que nós mesmos as condições de nossa mente e do nosso coração. Assim sendo, ele está na melhor posição de decidir se alguém deve ou não ser perdoado. Pergunta é, de acordo com Lucas 12, 47 e 48, o que é que Jeová leva em conta ao perdoar alguém? Não é porque Jeová seja imparcial e que o seu julgamento seja superior aos humanos que ele vai sair perdoando todos, não é? Jeová leva em conta se o pecador sabia o que estava a fazer quando cometeu o pecado. Por isso, quando uma pessoa planeia uma coisa que ela sabia que é errada e que Jeová desaprova, ela comete um pecado grave. Essa pessoa corre o risco de não ser perdoada por Jeová. Mas já fizemos algo errado. E com certeza às vezes tínhamos consciência disso. Mas Jeová, ele está disposto a nos perdoar, desde que façamos o que o parágrafo 16 pergunta. O que é o arrependimento e por que isso é tão importante para receber o perdão de Jeová? Bom, arrependimento, segundo a nota, se refere a uma mudança na maneira de pensar, acompanhada de profunda tristeza por causa de um modo de vida anterior,
de erros cometidos ou de coisas que deviam ter sido feitas e não foram. Então, o verdadeiro é frutos, ou seja, a mudar o seu modo de agir. Então, Jeová espera que o pecador tenha um arrependimento real. Como vimos na definição de arrependimento, envolve mais do que apenas uma tristeza por ter desapontado alguém. Envolve uma mudança de atitude. Uma mudança de rumo, uma mudança de 180 graus. Fica triste apenas por causa do que fez e de possíveis consequências, como uma desassociação, por exemplo. Mas também porque permitiu que a sua amizade com Jeová ficasse fraca a ponto de ela pecar. Que a sua amizade com Jeová ficasse fraca a ponto de ela pecar. Uma pausa em nossa consideração para analisarmos, queridos irmãos, o primeiro aspecto dessa gravura, que nos diz, isso que nós estamos vendo em um primeiro plano aqui, né? Um plano mais ao fundo. Esse irmão está completamente arrependido do seu proceder, pois ele permitiu que a sua amizade com Jeová fosse enfraquecendo no decorrer dos anos e por causa disso ter um pecado sério. Mas perceba que ele está arrependido e Jeová com certeza irá perdoá-lo, desde que seu arrependimento seja verdadeiro ou genuíno. No parágrafo 17, a pergunta é: o que é dar meia? E por que fazer isso é importante se não quisermos repetir os nossos erros? Como já adiantamos na resposta do parágrafo anterior, é necessário dar meia volta e fazer grandes mudanças. Porque o pecador deixa de praticar o que é mal e começa a fazer aquilo que Jeová diz que é certo. Isso começa, queridos irmãos, a partir dos seus pensamentos. Porque precisamos, para fazer mudanças, transformar a maneira de pensar para podermos ser guiados pelos pensamentos de Jeová que estão na Bíblia. Também é preciso se esforçar muito para deixar para trás ações e pensamentos errados. Mas com certeza, quando nós nos lembramos que Jeová só vai nos perdoar se tivermos fé no sacrifício de Jesus, com certeza essa conduta errada. E quando fazemos isso, podemos, como está descrito aqui no segundo plano, não é? O irmão volta a ter felicidade, volta a ter tempos de refrigério da parte de Jeová. Então, nós podemos confiar de que Jeová vai perdoar-nos se estivermos verdadeiramente arrependidos. Olá, queridos irmãos do canal Comentários e Respostas TJ. Sejam bem-vindos novamente. É sempre um prazer estar junto com os irmãos e amigos para considerarmos assuntos espirituais. No vídeo de hoje, estaremos considerando juntos o artigo de número 24 de nossa sentinela. O estudo 24, que será considerado na semana de 8 a 14 de agosto, tem o seguinte tema: Jeová está sempre perto ou pronto. O texto base é Salmo